Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao meu canal Física em Minutos. Eu sou o professor Alex Nelson e na aula de hoje estamos prestes a mergulhar em um dos conceitos mais fundamentais da física, a lei da inércia, também conhecida como a primeira lei de Newton. Você já deve ter se perguntado por que um objeto em movimento tende a continuar em movimento, enquanto um objeto em repouso permanece em repouso, a menos que algo o mova. Isso é tudo graças à incrível lei da inércia. Compreender a lei da inércia é o primeiro passo para desvendar os mistérios do universo ao nosso redor. Portanto, nesse vídeo vamos explorar com profundidade a lei da inércia, entender o que ela realmente significa, como ela se aplica em diferentes situações e como podemos observar em ação no nosso dia a dia. Prepare-se para uma viagem emocionante através dos princípios fundamentais da física. Ficou curioso? É só um instante. Não vai embora não. Depois da vinheta, tem mais! Antes de abordarmos a primeira lei de Newton, é de extrema importância que a gente fale sobre a obra principal de Isaac Newton, o seu livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, que é uma obra monumental que revolucionou a compreensão da física e da matemática. Sendo publicada pela primeira vez em 1687, o livro vai estabelecer os fundamentos da física clássica e introduzir as 3 leis do movimento que são fundamentais para a mecânica newtoniana. A obra está dividida em 3 volumes e abrange uma ampla gama de tópicos, desde a descrição dos movimentos dos corpos até a teoria da gravidade. Newton desenvolve um sistema matemático unificado que permitiu a descrição precisa dos fenômenos naturais e estabeleceu a base para o método científico, sendo conhecido por seu rigor matemático e pela aplicação do cálculo diferencial integral desenvolvido por Newton e Leibniz na análise de fenômenos físicos. A obra vai influenciar profundamente o pensamento científico e teve impacto duradouro, sendo considerado uma das obras mais importantes da história da ciência. Em resumo, seu livro é um tratado que transformou a maneira como entendemos o mundo físico, estabelecendo os princípios fundamentais da física clássica e fornecendo uma base matemática sólida para a exploração dos fenômenos naturais. Ao publicar seu livro, Newton acredita tanto a primeira lei quanto a segunda lei da mecânica aos estudos feitos por Galileu. O que seria essa lei da inércia, ou primeira lei de Newton? A inércia nada mais é do que uma propriedade dos corpos relacionada à sua massa. Essa propriedade ela vai ajudar a medir a resistência dos corpos a uma mudança ou no seu estado de repouso ou no seu estado de movimento. Quem é que nunca entrou no supermercado e pegou um carrinho de compras? O carrinho está lá parado, vazio, e você consegue facilmente, aplicando uma força, tirar o carrinho do seu estado de repouso e colocar ele em movimento. Agora, imagina no final das compras que esse carrinho esteja completamente cheio, está parado, e aí você resolve colocar esse carrinho em movimento. Você vai perceber que existe uma resistência maior, você sente uma dificuldade maior para iniciar o movimento desse carrinho. Essa dificuldade é que a gente chama de inércia. Outro exemplo, numa ultrapassagem, um caminhão e um carro. O carro, que está, a 80 km por hora e queria fazer uma ultrapassagem, ele consegue facilmente alterar o seu estado de movimento e passar rapidamente de 80 para 100 km por hora. Já o caminhão não. O caminhão ele vai pisar no acelerador e a sua mudança de velocidade é mais lenta. O caminhão, por ter uma massa maior, ele sente uma dificuldade maior para alterar o seu estado de movimento, né? Então, essa dificuldade, né, essa resistência dos corpos à mudança no seu estado de repouso ou no seu estado de movimento é que nós chamamos de inércia. Então, a inércia ela está relacionada com a sua massa. Quanto maior a massa de um corpo, maior é a inércia. Então, torna-se mais difícil você alterar tanto o estado de repouso quanto o seu estado de movimento. Por exemplo, quando a gente compara o movimento de um caminhão e o movimento de um carro. O caminhão ele tem uma massa maior. Por ele ter uma massa maior, ele tem uma inércia maior.
Então, se ele está parado, a gente sente uma dificuldade maior para ele sair do seu estado de repouso, ou seja, iniciar o movimento de um caminhão, ele vai sair do seu estado de repouso de forma mais lenta. E se ele estiver em movimento, a gente vai perceber que sua velocidade também vai variar de forma mais lenta. Um carro que quer acelerar para fazer um caminhão que queira acelerar para fazer uma ultrapassagem, ele vai ter uma dificuldade maior. Por quê? Porque ele tem uma massa muito grande. Então, a sua mudança de velocidade, a mudança no seu estado de movimento, torna-se mais difícil. O carro, por sua vez, por ter uma massa menor, ele vai ter menos inércia. Então, se ele estiver parado, a gente consegue tirar esse carro do seu estado de repouso mais facilmente. O cara pisa no acelerador e o carro já ganha movimento. E, por sua vez, se ele está em movimento, ele consegue variar de forma mais rápida esse movimento. Então, se ele quer acelerar o carro para fazer uma ultrapassagem ou se ele quer fazer uma frenagem, né, ele consegue variar o seu estado de movimento de forma mais rápida, porque menos massa, menos inércia, menor é a dificuldade a essa mudança no seu estado, tanto de movimento quanto de repouso. Como é que a gente aplica, como é que a gente enxerga essa lei da inércia no nosso cotidiano? Vamos pegar um exemplo bem simples, né? Imagine que você suba no interior de um ônibus e você fique em pé, parado. E, de repente, esse motorista pisa no acelerador e acelera bruscamente. O que vai acontecer? Você vai ter a sensação que você está sendo arremessado para trás. Estão todas. Será que existe realmente uma força te impulsionando para trás? Gente, não existe nenhuma força te impulsionando para trás. Isso simplesmente é inércia. Você não está parado? O ônibus entrou em movimento. Então, o que vai acontecer? O seu corpo vai oferecer uma resistência a essa tentativa de sair do estado de repouso. Ou seja, se você está parado, a tendência do seu corpo é continuar parado, porque ele vai oferecer uma resistência a essa tentativa de entrar em movimento, a essa tentativa de sair do seu estado de repouso. Então, está parado, né? O que vai acontecer aqui? O ônibus arranca. Não é que você vai ser jogado para trás. A tendência do seu corpo é continuar parado. O ônibus arrancou, mas o seu corpo que está parado resiste a essa modificação. Ele tende a continuar parado. E aí você tem essa sensação que você está sendo arremessado para trás, mas não existe nenhum tipo de força atuando no seu corpo. Da mesma forma que uma vez que esse ônibus esteja em movimento com velocidade constante e, de repente, esse motorista freia bruscamente, você sente que você vai para frente. Por que disso? A mesma coisa, inércia. Se você está em movimento dentro de um ônibus a 60 km por hora, o seu corpo se move com a mesma velocidade em relação à estrada, 60 km por hora. Se de repente esse ônibus freia bruscamente e reduz para 30 km por hora, o seu corpo resiste. O seu corpo tende a continuar em movimento a 60 km por hora. Então, o ônibus que estava em movimento para, mas o seu corpo busca continuar em movimento. Ou seja, lembra da resistência à mudança, tanto no seu estado de repouso, que foi o primeiro caso, quanto no seu estado de movimento. Então, ele resiste a essa mudança no estado de movimento. Ele estava a 60, o ônibus freia, mas a tendência do corpo que está em movimento é continuar em movimento. Então, você sente que você está sendo arremessado. Então, a gente entende agora a importância do uso do cinto de segurança, né? O cinto de segurança é de extrema importância quando você está dirigindo um automóvel, né? Então, num choque frontal, os ocupantes de um carro, por causa da inércia, eles tendem a continuar em movimento em relação à pista e podem, eventualmente, se chocar contra o para-brisa ou volante. O cinto de segurança ele tem uma finalidade nessas situações, de aplicar uma força ao corpo do passageiro
diminuindo a sua velocidade. Então, nós temos aqui um vídeo que mostra o que acontece com uma pessoa que não usa o cinto de segurança. O carro reduz a velocidade, mas a tendência de um corpo que está em movimento é continuar em movimento. Outra situação que nós podemos aplicar sobre a inércia é quando você tem um carro fazendo uma curva. Quando um carro faz uma curva, você sente que seu corpo é arremessado para o lado oposto da curva. Na verdade, não existe nenhuma força também te empurrando. O que acontece? Inércia. Quando você está em carro na linha reta, o que acontece? O carro está fazendo a curva, mas a tendência do seu corpo é continuar na reta que aquele carro estava. Ou seja, o carro está mudando a sua direção, mas a tendência do seu corpo, que está em movimento, é continuar naquele movimento inicial. Então, uma pessoa dentro de um carro tenderá, por inércia, a seguir a trajetória retilínea e, logicamente, ela vai se sentir jogado para a esquerda. Então, por exemplo, se você está dentro de um carro, né, e o carro faz uma curva para um lado, você sente que você está sendo arremessado para o outro, mas na verdade você não está sendo arremessado. Você continua o seu movimento inicial. Se o carro faz uma curva para o outro lado, você sente que você está sendo arremessado para o outro. Mas volto a falar, não existe nenhum tipo de força. Você já tinha um movimento retilíneo. O carro fez a curva. O seu corpo vai buscar a manter o estado de movimento inicial que você já tinha. Então, por isso que você sente que você é arremessado para o lado oposto da curva. Mas lembre-se, não existe nenhuma força te empurrando neste caso. E como é que o Newton vai sistematizar a lei da inércia? O Newton entende que a inércia ela está relacionada com corpos em equilíbrio. Nós já vimos essa aula. Quando é que um corpo está em equilíbrio? O equilíbrio ele vai ser obtido quando a soma das forças que atuam nesse corpo é zero. Ou seja, quando a resultante das forças, quando o somatório de todas as forças que atuam nesse corpo, elas se anularem, teremos o equilíbrio. Lembra, nós temos duas situações de equilíbrio. O equilíbrio pode ser estático, quando o corpo estiver parado. Eu também posso ter um corpo em movimento em equilíbrio, desde que sua trajetória seja retilínea e sua velocidade constante. Alex, o que isso tem a ver com a inércia? O Newton entendeu que para você retirar um corpo do seu estado de repouso, você tem que fazer uma força. Ou seja, se você tem um objeto que está parado, você quer colocar esse objeto em movimento, você tem que puxar ou você tem que empurrar, você tem que fazer uma força. Mas se eu estou dizendo que esse cara está em equilíbrio, ou seja, existem forças atuando, mas essas forças, elas se anulam, o que é que a gente conclui disso? Se ele está parado, ele vai permanecer parado. Então, esse carrinho de compras aqui, ó, se ninguém meter a mão nesse carrinho, parado ele está, parado ele permanecerá. Por sua vez, se você tem um objeto em movimento retilíneo com velocidade constante, se não houver nenhuma força que faça esse cara alterar o seu estado de movimento, ele vai continuar da mesma maneira que ele se encontra, numa trajetória retilínea com velocidade constante. O Newton entende que se o corpo está em movimento, é necessário a atuação de uma força para que ele aumente a sua velocidade ou para que ele reduza a sua velocidade. Logo, se ele estiver em movimento, ele permanecerá em movimento, desde que a força resultante que atua sobre esse corpo seja zero. Então, se eu quero colocar esse carrinho que está parado em movimento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar uma força. E para ele parar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma força no sentido contrário. Ou seja, uma vez em movimento, para eu alterar esse estado de movimento, para eu voltar esse cara no seu estado de repouso, eu tenho que fazer uma força no sentido contrário. Que nesse caso, pode ter sido o atrito com o chão, pode ter sido uma mão, que apareceu alguém que botou a mão ali na frente e obstruiu a passagem do carrinho. Então, sempre que nós falarmos sobre a primeira lei de Newton ou lei da inércia,
nós estaremos associando um corpo em equilíbrio, um corpo em que a força resultante é zero. E neste caso, se o corpo está parado, ele permanecerá parado. E se ele estiver em movimento, ele permanecerá em movimento. Retilíneo, uniforme. E se você gostou desse vídeo, vai lá, faça um comentário, curta a nossa página, se inscreva no canal se você ainda não fez. E não esqueça de apertar o sininho para você continuar recebendo as atualizações do nosso canal. Até a próxima e um grande abraço!